Olá, boa noite. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nas nossas lives interreligiosas. Como toda quarta-feira, estamos aqui para poder refletir temas importantes, para a nossa sociedade. E conhecer também as outras religiões, conhecer as credos, ouvir os fiéis de cada religião, para que assim possamos nos conhecer mais e melhor. É conhecendo-nos assim cada vez mais que nós seremos, então, capazes de superar conflitos e dificuldades. É uma grande alegria poder ir ao encontro dos irmãos, e cessar hostilidades em função das diferentes religiões é, na verdade, um engrandecimento para todos nós. Vamos, então, nesta noite, conversar a respeito sobre muitas histórias e ritos sagrados, que todos nós vemos culturalmente em dezembro, Muitas religiões celebram muitos fatos de acordo com a sua fé neste mês. Outros segmentos religiosos podem ser que não tenham celebrações típicas da sua religião em dezembro, porém, vivendo nossa sociedade, tocados pela cultura que nós vivemos, muitas vezes se veem também envolvidos, nesse ambiente de celebração. Desta forma, vamos então conversar a respeito disso. Como cada religião que aqui é representada pode falar a respeito do seu segmento religioso e suas tradições neste mês de dezembro, de final de ano. Vamos aqui chamar nossos irmãos, nossos convidados. Temos aqui o nosso querido Pai Bira, ele que é Babalorixá Bira de Xangu, uma religião de matriz africana. Vamos então acolher a sua saudação. Boa noite, Pai Bira. Boa noite, Padre Fábio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, melhor, tá? E tentar passar para vocês um pouco da nossa cultura, tá? Sobre os ritos do mês de dezembro, do qual nós temos ou do qual nós não temos e respeitamos os que têm e como participamos. Obrigado, Pai Bira. Vamos também ouvir nossa irmã Atamis Bárbara Barbosa, ela que é indígena, presidente do Centro Noa Kuming, de tradições nativas do Rio de Janeiro e professa o xamanismo. Boa noite, Atamis. Boa noite, obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. As pessoas que nos acompanham, já vim algumas vezes, menos do que eu gostaria, porque o trabalho me chama, Então, eu estou aqui como indígena brasileira, mas eu vivo e sigo uma cultura norte-americana, Porque foi assim que os caminhos me levaram até o Canadá. Fui adotada espiritualmente por indígenas Ojibwe. E nessa volta, eu criei esse centro que tem um nome meio difícil de pronunciar, Nauacami, que é o nome de um guerreiro e um sábio Ojibwe, Dennis Banks, O nome dele, na língua dele, era Nauacami. Então, para explicar um pouquinho, o xamanismo não é uma religião, é uma forma de vida, é uma filosofia de vida, Agora, se eu sigo uma filosofia de vida que é inerente a uma população, aí eu posso chamar de religião. Então, no caso, nós temos aqui rituais de passagem, nós temos ritos e temos várias celebrações, que vêm dessa cultura. Embora, como eu sou também indígena amazônica, então eu trago um pouco do meu conhecimento ao crescer entre minha mãe, minha tia, minha avó, dos povos da Amazônia, Então, agradeço mais uma vez e gostaria mais tarde de falar um pouco mais sobre esse tema que me chamou muita atenção e por isso eu quis participar com tanto afinco,
Muito obrigado, Atamis. E também, a senhora falou, né, que gostaria de participar mais, você pode deixar, assim como o pai vira, botar o nome do senhor e da senhora aqui comigo para as próximas lives. Então, meus irmãos, antes de dar a palavra aos nossos convidados, eu queria lembrar um recado, um aviso importante. Está chegando o momento, está chegando o dia da gente viver a experiência da Expo Religião 15, 16 e 17 de dezembro. Nós estamos vivendo esta realidade e justamente para poder conhecer mais sobre as religiões que estarão lá, se apresentando com seus estandes, com seu material, né? E desta maneira, levando o conhecimento das religiões para mais perto da gente. Nós precisamos conhecer mais nossos irmãos. Por isso, iniciativas são muito importantes. A Expo Religião é uma grande iniciativa que acontece aqui no Rio de Janeiro e tem esse alcance, né, ao longo de toda a América Latina. Por isso, 15, 16 e 17 de dezembro, Expo Religião vai acontecer este ano lá no Centro de Convenções da Bolsa do Rio, Rua do Mercado, número 12, Centro, Rio de Janeiro. As informações a respeito dessa Expo Religião que vai acontecer estão aí na descrição do vídeo. Você pode ver lá o site da Expo Religião, onde você pode ver os detalhes, né? O e-mail e o WhatsApp que você pode entrar em contato para tirar qualquer dúvida. Então, anote na sua agenda. 15, 16, 17 de dezembro, Expo Religião no Centro de Convenções da Bolsa do Rio. Então, vamos já começar esta nossa live. Esta live interreligiosa, que é uma iniciativa do cardeal do Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, a quem nós saudamos com alegria. E também tem muito trabalho da nossa querida Luzia Lacerda, que no momento está se recuperando, está se descansando, um descanso necessário. Que nós possamos, assim, ajudar nossa irmã, trabalhando, continuando, levando à frente o trabalho, e ela descanse bastante. Tá bom, Luzia? Estamos aqui para poder levar o trabalho à frente. Damos um beijo carinhoso na senhora, pode descansar e volte quando você estiver 100%, ok? Então, vamos iniciar a discussão a respeito do nosso tema, História e Ritos Sagrados em Dezembro. Sim, uma coisa também, entre os convidados, né, da nossa divulgação está também o coisa, ele pode não ter conseguido entrar, então vamos esperar um pouquinho, né? Quando ele entrar, a gente vai então apresentá-lo com alegria, tá bom? Então, vamos começar aqui com o nosso diálogo. A Tamis vai começar, né, Tamis? Apresentando aqui fazendo a sua apresentação deste tema. A Tamis, okay. A palavra é da senhora. Muito, muito obrigada. Eu gostei muito de, assim, quando foi perguntado quem estaria disposto a participar, eu levantei a mão, porque eu gosto muito desse tema. São 4 festividades muito importantes para nós, que tem a ver com o Sol, a incidência do Sol. Então, temos 2 solstícios, né, um de inverno e um de verão, e temos 2 equinócios, um de outono e outro de primavera. Nós, agora, em dezembro, nós temos o solstício de verão. Então, nós que seguimos essa incidência do Sol sobre a Terra, né, que faz com que a gente, tanto fora como dentro, reaja diferente da época anterior. Então, nós estávamos agora indo para o verão, né, numa primavera, onde existia instabilidade muito grande. Então, nós temos dias muito quentes, muito frios, muito vento, né? Então,
é um tempo instável, sem essa linha, né? Quando a gente diz assim, agora a gente vai arrumar o nosso guarda-roupa para o verão. Ali a gente sabe que a gente não vai mais tirar um casaquinho, né? Porque vai ser quente, né? Então ela se estabelece, embora em alguns lugares, como aqui no Sudeste, a gente percebe que tem as chuvas, né? Por exemplo, já no Amazonas, de onde eu venho, né? O verão ele é marcado pela seca, né? E o inverno é marcado pela chuva. Então, claro que cada lugar vai ter a sua especificidade. E então, falando sobre o solstício, que é quando o Sol ele está numa incidência maior sobre a Terra, e nós estamos nos aproximando desse solstício, dia 22, nós celebramos, a gente vai entrar então num período onde tudo é para fora, né? A comunidade, tudo é feito para que a gente se encontre com o outro, que a gente troque com o outro, porque o sol permite isso, né? Então nós saímos, nós nos divertimos, nós trocamos com família, nós nos encontramos mais. A gente não está nesse período de ir para dentro como um urso, a gente está num período de ir para fora, né? E falando sobre esse fora, né, nós seguimos uma roda da medicina, que seria assim, nós não temos um livro sagrado, né, não tem poucas coisas escritas, porque é uma tradição oral. Então, por exemplo, a roda da medicina, que fala sobre o leste, o sul, o oeste e o norte, ela tem no leste o equinócio da primavera, ela tem no sul o solstício de inverno, ela tem no oeste, no sul, o equinócio da primavera, perdão. A gente tem no oeste o solstício de verão, que é onde nós estamos. E esse oeste, por mais que a gente fale de verão e ir para fora, é um lugar por onde a alma sai. Quando ela entrou pelo leste, ela vai sair pelo oeste como o sol que nasce no leste e vai morrer no oeste. Então, a relação de morte para nós nesse tempo do verão é bem grande. Não falamos só de morte física, né? Nós falamos de morte, a gente deixa para trás muitas coisas, né? Então, por exemplo, nessa festividade que nós fazemos, a gente faz algo chamado como giveaway, que é algo que você escolhe dos seus pertences, que você queira utilizar para se desapegar, para trabalhar o desapego sobre algo, né? Então, livros, presentes, roupas, que você escolhe entre as suas coisas e leva para essa grande festa que nós fazemos. E ali nós colocamos um lindo tapete, né? E por ordem de idade, vem sempre o mais velho ou a mais velha na frente, né? E ela vai escolhendo a pessoa vai escolhendo aquilo que ela quer. Então, passa a primeira fila, né? Depois a gente volta para essa fila, até tudo ser entregue para outras pessoas. Então, a nossa troca de presente não é só uma troca de presente, é um exercício de desapego, porque nesse quadrante, no oeste, está a morte, né? Nós acreditamos, então, que a alma entra pelo leste e sai pelo oeste. Acho que por agora eu posso passar a palavra para outra pessoa, porque posso detalhar um pouco mais na outra rodada. Ok, muito obrigado, Artames, pela explicação. É algo realmente muito enriquecedor, porque essa riqueza toda essa riqueza cultural, muitas vezes está um pouquinho distante da gente, que temos a nossa visão tão fechada nas coisas que acontecem próximo, né? E é tão importante a gente conhecer pessoas que nos abrem a visão para também todas essas riquezas. Vamos, então, agora ouvir também o Pai Bira trazer para nós a sua contribuição. Então, Pai Bira, com alegria, a palavra é do senhor. Padre Fábio, dentro da religião de matriz africana
em sua essência, o Natal, os festejos natalinos do mês de dezembro, não têm a importância que tem para os católicos, que tem para as religiões protestantes e para muitas outras. É uma data respeitosa, mas de uma outra cultura. Mas eu parto do princípio que nós nascemos, eu e muitos, e todos que a princípio estamos aqui, vivemos em um país onde a cultura é católica. Eu, criança, eu fui batizado, fui crismado, fiz a primeira comunhão, exatamente aos 7 anos. Aí onde começou a minha travessia, até então, sem eu perceber, para o lado do orixá, da cultura da qual sou muito feliz em preservar. Então, como brasileiro, enalteço e faço louvações à época do Natal, ao Menino Jesus, que é um símbolo de cristandade, é um símbolo de pureza, é um símbolo de reencontro, um ser iluminado que deixou mensagens tão bonitas no planeta, no mundo, e que muitos de nós não seguimos, né? Até quem muitos que o segue não consegue realmente entender a essência desse ser gigantesco, de uma luz profunda que deixou para a humanidade, de respeito, de amor, de compreensão, de entender o próximo, né? E no Natal, nessa época natalina, justamente seria para reavaliarmos o que nós fizemos até novembro, por exemplo, né? E rever todos esses valores e buscar dentro de nós praticar a compaixão ao outro, ser mais humano com o outro, ser mais solidário com o outro, olhar o outro nos olhos, enxergando com veemência e dar a mão, não soltar. Se for possível, se necessário, acordar o outro, errando, acertando, como humano que somos, e não vamos deixar de ser, mas buscando meditar, buscando refletir e ver como revogar, como retornar a uma positividade e procurar contornar uma estar de mão dada com o próximo. O Natal é isso, na nossa concepção de ver, como disse, não é uma prática da religião de matriz africana, mas o ser humano, onde ele nasce, ou até que se não nasceu no Brasil, onde ele vive, se ele não entender de respeitar o solo, a terra da qual ele vive, essa mãe terra, não beijar a mãe terra, pedir a bênção a ela, que nós estamos sobre ela e um dia ela receberá o nosso corpo, eu creio que vai faltar muita coisa dentro de nós. Seja a cultura que for, se nós estamos nesse país, em um país, é para respeitar o princípio fundamental dos seus dogmas, das suas tradições. E respeitando com isso também as nossas tradições. E respeitando o outro, não vai de forma alguma violentar as nossas tradições. Muito pelo contrário, só enriquecerá. Porque a confraternização, o respeito ao outro, a fé, o amor em atitudes e ações está sendo realizado. Então, vamos brindar com vinho, com a água, com o suco, mas vamos principalmente ter compaixão do outro. Em uma época de tantas revoltas, de tantas guerras, de tantos desafios, em uma época que o ser humano não pode dizer que não gosta de algo, porque já agride o outro que gosta daquela mesma coisa. E o ser humano pode gostar e não gostar de tudo, mas ele precisa respeitar. E nessa época de dezembro, nos festejos natalinos, está aí um momento para tal, dentro da cultura brasileira, da qual é que nós que nascemos aqui e os que não nasceram, mas que têm essa terra como sua e que vivem, né? Então,
os princípios básicos, o respeito à cultura da qual encontramos. Muito obrigado, Pai Bira. Agora recebemos também nosso convidado, Teologia Bíblica, certo? Alô, vocês estão me escutando? Com alguma dificuldade. Alô? Oi. Sim, deu Às vezes corta. uma flutuada aqui, mas agora já voltou, né? Eu não estou hoje atualmente no seminário, eu vim para a ordenação de um seminarista que estudou aí no seminário do Rio de Janeiro, mas ele é original da Bahia, eu estou na Bahia nesse momento, né? E daqui estou mediando esta nossa live. E assim, então, vamos ouvir a saudação do Padre Pedro Paulo, que se juntou a nós agora, e também ouvir a sua contribuição sobre o tema Histórias e Ritos Sagrados. Bem, boa noite a todos os participantes. Boa noite ao Padre Padre Pedro Paulo, o senhor tem a palavra. Obrigado. Que dirige essa live sobre um tema que é tão natural à religião, que é congregar. A religião é uma experiência de congregar. A primeira agregação é de Deus em relação ao homem. Na experiência judaico-cristã, de Abraão até Cristo, Deus nos escolheu. E não há motivo para nos ter escolhido a nós, muito menos aos judeus. Não, ninguém foi escolhido por algum motivo que possa ser tão bem enquadrável. Mas a declaração da proximidade de Deus é a essência de Deus, porque diz São João, na sua primeira carta, Deus é amor. E nós somos sua imagem e semelhança, portanto, Deus se aproxima de nós, dos quais nunca se afastou, fomos nós, nos afastamos dele pelo pecado, e nos traz o rosto. É um tema muito comum na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, o rosto de Deus. Rosto sereno, às vezes severo, mas sempre amoroso, justo e misericordioso. Portanto, o cristianismo, na noite do dia 24 e no dia 25, recolhe essa grande história de amor de Deus pelos homens através da figura do seu Filho. Nós sabemos que os judeus receberam uma mensagem vinda de Deus, comunicando-lhes que Israel sairia da escravidão humana, se tornaria um povo de fato livre, graças a uma nova aliança. Farei convosco uma nova aliança, diz o profeta Ezequiel, mas também o profeta Jeremias e, de certa maneira, o profeta Isaías. E dentro deste quadro, estamos ali pelo 2º século antes de Cristo, esta aliança é anunciada como um ato messiânico. Mexiá, alguém que virá em nome de Deus para selar de modo definitivo este traço amoroso de Deus, esta comunhão de Deus, e para que Deus comungasse conosco e nós com ele, era necessário que fôssemos redimidos do pecado que, a priori, nos separava de Deus. Por isso, Israel começa um caminho, nos 200 anos finais da sua história antes do cristianismo, à espera de um Messias, que virá. E esta messianidade é dividida em duas vertentes. A primeira volta ao passado, e nós conhecemos essa expressão quando Cristo, inúmeras vezes, será chamado Filho de Davi. Davi é o protótipo de rei amado por Deus. Tu serás meu filho. Ora, essa promessa messiânica supõe
que Davi, da sua casa real, alguém venha para ser o Messias das últimas coisas. A segunda vertente é a que Jesus atribui a si mesmo quando diz Filho do Homem. Vem do profeta Daniel e é uma visão apocalíptica do messianismo. Não será nem mesmo uma criatura humana, mas será o Filho do Homem, vindo dos céus, que irá trazer luz, liberdade e perdão, reconciliação. Pois bem, o cristianismo crê firmemente que Jesus de Nazaré, nascido do seio da Virgem Maria, é esse Messias. A novidade do cristianismo em relação ao judaísmo, e os judeus, inclusive, nunca aceitaram isso, é porque o Messias não era mais simplesmente alguém mandado por Deus, mas ele enviou o seu próprio Filho. Esse é o grande tema, está no capítulo 3 de São João. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu próprio Filho. Ora, o Natal é a festa do Filho de Deus, que se faz homem em tudo, menos no pecado, para que comece, se é Natal, comece o caminho derradeiro da história do pecado no coração humano. Os homens começaram a ser livres. O profeta Isaías ilustra essa noite dizendo: um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Portanto, a liturgia cristã celebra no dia 24 as vésperas do Natal, no dia 25 o próprio Natal, a proclamação do notório Evangelho de São João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois, até o dia 6 de janeiro, para a igreja é Natal. Conclusão do tempo do Natal é a tão brasileira e divertida festa dos reis, as gongadas e boiadas, são as festas da chegada dos reis magos e da sua adoração ao menino Jesus, que está na manjedoura com a Virgem Maria, sua mãe, e seu pai adotivo, São José. Obrigado, Padre Pedro, pela sua colocação, sua colaboração. Aqui, pronto. Muito obrigado. Então, tivemos a colaboração aqui dos nossos membros da nossa mesa e quero também saudar aqueles que estão acompanhando a nossa live. Temos aí a Daniele Maria Souza de Magalhães, dando o seu boa noite. Boa noite, Daniele. Muito obrigado por nos acompanhar. Bom, tendo então conversado, já colocado essas primeiras colocações, vamos ouvir algumas perguntas, né, que alguns irmãos enviam para mim por vários meios, pode botar aqui no chat do YouTube ou então também pelo WhatsApp. Então, temos aqui sobre o tema Histórias e Ritos Sagrados em Dezembro. Nós temos como grande grande elemento cultural do Brasil, né, o nascimento de Jesus Cristo, e sabemos que existem outras religiões que celebram outros fatos. Isso é a pergunta que recebi. Outros fatos religiosos, como os judeus que celebram o Hanukkah. E foi tratado também a respeito do respeito que aqueles que não têm essas datas, mas vivem num povo que os celebram, têm pelas religiões. A pergunta que eu recebi, então, pergunta o seguinte: sendo marcado a nossa cultura grandemente pelo nascimento de Cristo, a pessoa de Cristo tem muito, o que tem a pessoa de Cristo a dizer para a sua fé, mesmo não sendo uma fé cristã. E para o cristão, as outras celebrações, como o Hanukkah dos judeus, tem algo também a dizer à sua fé cristã?
Então, Jesus Cristo, Hanukkah, o que essas figuras religiosas têm a dizer para o seu segmento religioso? Além do respeito, algo que colabora, algo que faz crescer também, certo? Então, essa é a pergunta. Como é que a gente faz essa interpolação desses elementos religiosos? Podemos começar aqui respondendo pelo Pai Bira, depois pelo Padre Pedro, depois pela Tamis, pode ser? Sim, quem enviou essa resposta é o seminarista Eduardo Douglas. Temos sempre aí o seminário acompanhando também a nossa live. Então, Pai Bira, o senhor poderia colaborar? Sem som. Pai Bira, não te ouvimos. Não estamos ouvindo. Tá agora. Pronto? Está me ouvindo agora? Positivo. Tá. Jesus Cristo, né? Um ser iluminado, um ser que deu exemplos e dá exemplos de, como eu falei na primeira fala, de compaixão, de bem-querer ao outro, de atitudes exemplares em todos os sentidos, em todos os níveis, a colaboração para quem busca a espiritualidade, independente de religião, é um dos espelhos de maior valor que nós temos a seguir e ter, independente da cultura que venhamos a praticar, da filosofia da qual seguimos. O símbolo desse ser, o menino Jesus, é o que é de mais rico para a humanidade, no sentido de ver como proceder, de ver como agir com o outro, principalmente o outro que necessita do nosso apoio, o outro que necessita de que nós peguemos em suas mãos, os levantemos, o outro que precisa do afago que não tem. É o símbolo maior de compaixão que eu conheço. É o símbolo de vida para com o outro. Ultrapassa todas as fronteiras existentes na face da Terra, de acordo com aquilo que eu acredito. Seguir Jesus se não pela prática do cristianismo, das religiões católicas, judaico-cristã, como queira, mas sim, no meu caso, como símbolo tão grandioso que é de representatividade para a humanidade. Sem sombra de dúvida. É uma luz em todos aqueles que querem enxergar luz. Porque existem várias luzes, não existe uma dentro da nossa cultura, dentro desse planeta, dentro desse universo pleno, esse sol tão forte que nos ilumina, toda essa natureza. Mas, na figura do ser humano, Jesus está no auge de só ser celebrado e ser seguido. Era muito importante que cada um de nós, independente de credo, fizéssemos reflexões. Como é que nós estamos nos portando com aqueles que necessitam? Como é que nós estamos dando a mão àqueles que precisam de nós? Como é que nós estamos dando a mão àquele que precisa de compreensão? Como é que nós damos a mão àquele que nós acreditamos que errou conosco? Somos humanos, será que não erramos com tantas pessoas outras? Será que não cometemos tantos erros com o outro? Não? Aquela velha frase, eu não tenho o direito de julgar ninguém, mas de forma alguma. Eu posso não gostar. Esse direito eu tenho, mas julgar, nem pensar. E, pelos ensinamentos de Cristo, dos quais eu tenho um conhecimento, ele não julgou, ele acolheu.
E nada melhor que isso do que refletirmos sobre isso no Natal, acolhermos aqueles que necessitam, aqueles que precisam, aqueles que estão ali com um olhar pedinte de um afeto, de um afago e de algo mais substancial. Obrigado, Pai Bira, muito obrigado. Vamos agora ouvir Padre Pedro Paulo. Então, agora, como é a perspectiva de outra religião com relação à sua fé, seria mais com elementos como, por exemplo, a Hanukkah na fé católica. Tem algo a dizer? Padre Pedro Paulo, a palavra está com o senhor. Eu diria que o Natal se universalizou, seja pela ação dos apóstolos, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho, seja pelas suas características. Por exemplo, o símbolo do Natal é o presépio. Muitos acham que é a árvore de Natal, mas não é. O símbolo do Natal é o presépio. Sobretudo a partir da Idade Média, século XI, o presépio vai se tornando, passo a passo, arte religiosa obrigatória, ao ponto de ser considerada também arte sacra. Já que o presépio ilustra esse mistério imenso do rico que se fez pobre, do Deus que se fez homem, do onipotente que agora é uma criança. Ao mesmo tempo, os anjos que descem ao presépio, lá estão, eles indicam que aquele evento é um evento que pertence à esfera divina, isto é, o Natal é um presente de Deus. Por isso a festa. Eu acho que isso é uma colaboração imensa do cristianismo para todos os seres humanos. Que o Natal, independentemente das circunstâncias em que estamos vivendo, e que viveremos, são circunstâncias, haveremos sempre de nos confrontarmos com circunstâncias, o centro do Natal é a alegria. A alegria que se comunica. Nós sabemos que a fraternidade humana alimenta-se da alegria. Isso é tão forte, tão patente, porque junto à festa do Natal estão as trocas de presentes. Por que dar presentes no Natal? Porque assim fizeram os 3 reis magos. Eles chegaram onde Jesus estava, prostraram-se, adoraram e abriram seus cofres, ouro, incenso e mirra. A tradução destes gestos de quem encontrou o Filho de Deus na terra é trocar presente. Por isso digo que, independentemente de qualquer outra razão, ser feliz, encontrar-se com o amor mais sólido que possa existir, que é o amor de Deus na terra, próximo de nós, é motivo que expande o coração, exorciza o ódio, o desespero, a desesperança. Na noite de Natal, línguas, povos, religiões, sem necessariamente reconhecer aspectos teológicos da festa, apreciam e usufruem dos aspectos culturais. O comércio foi o primeiro que entendeu isso, tanto que depois introduziu lá o tal do Papai Noel. Mas, na verdade, o comércio entendeu que os corações, graças ao nascimento de Cristo, se redispõem de novo a amar, e como disse anteriormente o nosso interlocutor, a aceitar a compaixão como uma forma sublime de vida em comum, já que Deus teve compaixão de nós. Portanto, todos esses aspectos do Natal cristão unem-se e, de certa maneira, revigoram uma imensa região de religiões que celebra no tempo e celebra o tempo. E o Natal ainda antecede o Ano Novo, trazendo à vida humana
um suspiro de alegria e de esperança. Obrigado, Padre Pedro. Vamos ouvir agora a Tamis, o que a gente pode, então, ter de colaboração das várias religiões, mesmo não sendo papel, mesmo não pertencendo à minha fé, o que ela pode dizer para o meu segmento religioso? Então, eu vou repetir aquilo que eu falei inicialmente sobre a Roda da Medicina, né? Falando que nós entramos pelo leste, saímos pelo oeste, e a gente tem, então, o verão depois da primavera, que é o leste. Então, no sul, nós temos, e para cada quadrante nós temos representações animais, né? São animais que podem nos dar ensinamentos, né? Nós acreditamos que tudo que o construiu, ele observou no seu entorno, né? De acordo com a sua geografia, tocado pelo Espírito, porque tudo que nos rodeia teria o que a maioria das pessoas entendem como alma, né? A gente chama de energia. Então, como essa roda da medicina é uma roda da medicina da América do Norte, o representante desse verão, desse ir para fora, desse solstício, onde a luz é muito forte, né? Que ela está na sua plenitude. O verão é quando temos mais sol, né? Ele demora mais tempo, ele chega mais cedo e sai mais tarde, né? Ele vai iluminar outra parte do mundo. Nós temos, assim, a representação do lobo. E essa representação do lobo diz muito sobre essa época, porque fala de comunidade. Acho que o Pai Bira tocou numa coisa muito importante, né? Essa união, essa junção de mim com o outro, essa fraternidade, sororidade que nós deveríamos ter um com o outro, é bem lembrada no verão, né? E numa numa alcateia de lobos, né? É interessante, não sei se vocês veem aí em alguns filmes, né? Que os lobos velhos vão na frente, né? E os lobos mais fortes vão depois desses mais velhos, e o mais poderoso vai atrás, aquele que tem mais força vai atrás, porque os velhos vão dando o ritmo para a marcha, né? Não é exatamente o contrário. Geralmente, a gente, quando vai fazer uma caminhada na floresta, a gente vê que as crianças saem na frente. Não, existe uma hierarquia, existe uma ajuda entre as pessoas, nós chamamos os animais de pessoas. Então, existe uma ajuda entre as pessoas para que haja um coletivo. Então, a coisa mais importante desse verão, então, é esse coletivo. E, como alguns falaram, né, falaram bastante sobre a luz. Então, a luz pode vir através, dependendo de cada religião, claro, através de seus profetas. Nós vemos Jesus como um grande profeta, nós vemos e entendemos a importância do significado crístico de amor, né? Então, isso aí é super importante para a gente, mas nós temos também essa noção de luz. Então, faz pouco tempo, assim, posso me redimir, porque deveria conhecer há mais tempo, mas o Hanukkah, que é também uma festa das luzes, né? Traz para um momento de escuridão, pelas velas, né? Essa luz, né? E o Natal também traz uma luz, não só das luzinhas de Natal que nós vemos nas árvores, mas essa luz interna, né? Ensinada por um bebê que nasce, e ele vem dar luz ao mundo, não é isso? Então, nós temos de semelhança a importância dessa luz na nossa vida. Não só para o plantio, não só para a convivência, mas também porque o sol, juntamente com o magma da terra, a fogueira que nós fazemos, nós temos dentro do nosso coração um foguinho, né? Esse foguinho ligado a esse fogo que a gente chama de fogueira, a esse sol
e a esse magma, que são 4 fogos muito importantes na tradição xamânica, nós temos que ver como é que ele está, porque às vezes quando a gente está triste, né, quando a gente está, por exemplo, no inverno, a gente está mais para dentro, esse fogo está menor. Agora o nosso fogo do coração deveria estar para fora, né, ele deveria estar grande, ele deveria fazer a gente sair da cama muito mais alegre, muito mais feliz. Se isso não acontece, você tem que aumentar seu fogo, né? E nós temos ritos para isso, os cânticos, a gente tem, não temos, como eu já falei anteriormente, um livro sagrado, temos a observar em torno da gente. Eu moro numa área no Rio de Janeiro onde tem muitas árvores, está exuberante de flores, de folhas, de cores, né? Assim, é tudo exuberante. Então, assim, se eu estou com uma luzinha muito pequena, ou um foguinho muito pequeno dentro do meu coração, eu não estou de acordo com a época que a gente está entrando, que é o verão, né? Então, para responder a pergunta desse seminarista, que eu achei muito interessante, né? Qual é a relação da nossa forma de viver, ou então filosofia de vida, de acordo ou em relação ao cristianismo e ao judaísmo, seria essa, seria a luz. É igual. A gente põe luz para fora, a gente põe a luz para ficar forte nessa época. É o que eu tenho a dizer. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Nós temos mais uma pergunta que eu vou passar aqui para a mesa, e lembro que, por causa do nosso tempo, talvez a gente conseguisse sintetizar bastante as nossas respostas, cada um poderia falar, né, de forma muito rica. A pergunta é o seguinte, a pessoa que pergunta diz o seguinte: percebi tantos valores em comum nas várias religiões aqui representadas. E penso, isso a pessoa que está perguntando, né? Penso que a juventude é o futuro não só do mundo, mas também das igrejas. Acredito não só das igrejas, mas também das várias correntes religiosas. Então, voltando à pergunta, penso que a juventude é sempre o futuro das nossas igrejas. Como a sua religião, então, se preocupa em passar todos esses valores para as gerações futuras, certo? Então, é uma pergunta sobre passar esses valores que nós discutimos e conversamos aqui em comum para as gerações futuras. Vamos primeiro o Padre Pedro, depois a Tamis, depois o Pai Bira. Tá bom? Então, Padre Pedro, com todos esses valores em comum que nós aqui discutimos, como o seu segmento religioso prepara as gerações futuras? A palavra é do senhor. O senhor está sem som. Os ritos têm esse papel. No coração de uma religião, seus ritos contêm e contemplam os ideais, os conceitos, a natureza de pensamento e de ação de uma religião. Por isso que o rito dispõe aqueles que aderem no caso ao cristianismo, ao catolicismo, para serem participantes na inteligência, mas também na alma, daquilo que o cristianismo professa e celebra. Dentro desse quadro, nós temos o conceito de ano litúrgico, em que o mistério de Cristo vem esboçado em toda a sua amplitude. Estamos começando o ano, e o Natal é o primeiro mistério de Cristo a ser mostrado. Depois vamos nos encontrar no auge da Quaresma, com os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo, em que a totalidade do mistério de Cristo, Deus e homem, se mostra. Em cada uma dessas etapas, nós temos ritos, costumes e hábitos que nos associam aos significados que o rito estabelece. Por exemplo, as pessoas agora sabem que encontrarão na igreja a cor roxa, que encontrarão a coroa do advento, as 4 velas
3 roxas e uma rosa, que estão sendo acesas de modo consequente, de modo que no dia 24 as 4 velas já estejam acesas. Nós, como disse antes, vamos nos reunir na missa. A missa da noite de Natal é o grande momento em que se comunica a fé no Cristo que já nasceu, morreu e ressuscitou. Ele está no meio de nós através exatamente do sacramento da Eucaristia, que torna Cristo nascido entre nós. Ele nasce e renasce na igreja através dos seus sacramentos. Além disso, os costumes falam de ser uma noite familiar, afável, em que as pessoas procuram e se esforçam por viverem aquela noite em paz e harmonia, reforçando a alegria que já existe na família ou restaurando-a, porque às vezes um ano qualquer difícil pode provar a união de uma família. O Natal bem celebrado tendo Cristo como centro, tende a restaurar. É bem verdade que os jovens são facilmente raptados por um Natal de consumo, que o ideal do Natal é o último modelo de celular, em que as coisas parecem tão importantes. Na verdade, isso é um antinatal, porque o Natal significa Deus preparou para nós uma festa e nós vamos participar dela. Aliás, fomos convidados para essa festa. Isso ocorre no Natal, mas também na Páscoa, em que ele nos convida a comer e beber com ele. Os jovens só aprendem essas coisas vivendo na esfera da família católica, mas também na cultura, que dá sinais, às vezes equívocos, mas dá sempre sinais de que algo novo está por acontecer, e as pessoas vivem esse mês, os jovens vivem esse mês de dezembro, na expectativa de uma noite feliz. Assim canta a igreja há tantos séculos. Obrigado, Padre Pedro. A Thames, então, agora a pergunta, como a sua, visto todos esses valores tão belos que vimos aqui em comum nessas religiões aqui representadas, como a sua linha religiosa, a sua corrente religiosa se preocupa em passar esses valores para a juventude, para as novas gerações. E criança aprende com o exemplo, né? Então, acho que o padre acabou de falar sobre aprender fazendo, né? Não é diferente numa cultura ancestral, né? Que segue essa ancestralidade. E o centro que nós temos no Cosme Velho é um centro bem pequeno, dentro da minha própria casa, é uma sala, para nós não termos que pagar aluguel, né? É um investimento familiar, realmente. Nossos filhos, meu e do meu marido, cresceram no xamanismo, né? Sabem fazer ritos e curas de acordo com como aprenderam conosco. Teve um momento nesse percurso, que já são 35 anos que eu sigo o xamanismo, né? Que me foi despertado por essa tradição Ojibwe do Canadá, a minha própria ingenuidade brasileira, me foi pedido para fazermos trabalhos para crianças, né? Então, nós instituímos um trabalho chamado Xamanismo para Criança, e muito rapidamente nós entendemos que algumas pessoas traziam seus filhos porque gostariam de entender um pouco mais sobre xamanismo, e já entenderam também muito rapidamente que não daria para eles seguirem uma coisa e as crianças outras, né? E claro que é assim em tudo, né? E quando depois da pandemia nós começamos a fazer de novo, né, o trabalho com as crianças, a gente vê como é interessante, né? Os pais, os avós que trazem seus filhos para esses encontros, claro que aprendem mais, porque ouvem de uma outra forma, porque é dito adaptado para a criança, né?
veem o quanto que é importante de estar fazendo a mesma coisa que aprenderam aqui em casa, né? Então, por exemplo, eu comentei com vocês que nós temos durante essa festa do solstício de verão, um giveaway, que é uma troca de presente, mas não é simplesmente uma troca de presente, é um desapego com o seu presente, trabalhar de um objeto seu, trabalhar com isso com criança não é fácil não, sabe? Então, assim, a primeira vez que nós fizemos, uma das crianças não trouxe nada, porque ela não queria dar nada do que ela tinha, ela não se sentia pronta para dar, e ela, dessa última vez, veio e disse assim, tia, eu tenho 6 presentes para dar, né? Então, ela colocou com muito orgulho naquele tapete que eu comentei inicialmente, né? Que recebe essa troca de objetos. Então, eu percebo o quanto que a criança pode ajudar os adultos, e esses adultos em casa podem dar continuidade se quiserem realmente que essas crianças aprendam, porque pelo exemplo que a gente aprende, né? Então, a forma da gente passar adiante é fazendo o nosso dia a dia, é nós aprendendo a falar e procurar livros que falem sobre o que nós acreditamos, né? E ler para essas crianças, mas não tem a melhor coisa que existe é o exemplo, porque a criança ela tem um coração tão puro que ela vê se é verdade ou não, né? Aquilo. Então, é transmitir no seu dia a dia, transmitir pela sua vivência, pelo seu ato, né? O que você faz. É isso. Se me permite, mais uma coisa, eu esqueci de dizer. Nessa tradição, tudo que nós fazemos deve ser pensado pelo menos por mais 7 gerações. Então, se eu estou fazendo essa live hoje, eu estou com uma intenção de que pelo menos mais 7 gerações vão ouvir o que nós estamos falando hoje. Estamos falando de integração entre religião, nós estamos falando e trocando informações que fariam com que as pessoas entendessem mais e fossem mais tolerantes e mais respeitosas em relação ao outro, que é diferente de mim, né? Então, assim, a minha presença aqui pensa nessas próximas 7 gerações. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o Pai Bira, contribuindo aqui para a nossa pergunta. Visto todos esses valores tão caros que nós vimos aqui discutidos entre os integrantes da mesa, como passar esses valores na sua corrente religiosa para as futuras gerações, para a nossa juventude. Pai Bira? A criança, como a Santa Teresa nos falou, é o início, né? O princípio. E nós devemos ser o exemplo, né? O exemplo vivo em atitudes e em ações. Eu não sou tão otimista na época que nós estamos vivendo. Acho que as pessoas estão muito voltadas a si próprio, né? Então, eu faria mais era um alerta aos pais, a quem cuida de crianças, em acordar e dar exemplos positivos, não só dentro da religião, mas mesmo, principalmente, em busca de uma espiritualidade, em busca de fazer essas crianças entenderem um universo paralelo na espiritualidade, na Terra, no Aie, de confraternização, de amor, de doação, pela prática religiosa dentro da cultura dos seus pais ou da sua família, ou outra que às vezes acontece de outro caminho, a pessoa inicia uma, no meu caso mesmo, e aos 7 anos começou a despertar o lado para as religiões de matriz africana. Enfim, esse despertar é importante, e ser fiel e leal a esta cultura. Não adaptar ela a uma conveniência, a uma comodidade, e sim ter um pertencimento, e sim ter um comprometimento. E essas crianças, com certeza, se ela tiver uma educação buscando, não verdades absolutas, mas um equilíbrio do dia a dia, da época que vivemos, elas serão, amanhã, adultos melhores, e gerações outras serão melhores, e se fará por 7 gerações,
como diz tão bem, e aí por muito, muito mais. Mas precisa ter um acorde, um acordar agora, urgente, para que os pais tenham um pouco mais de sensibilidade de entender as crianças e ter o trabalho de passar para elas, através de exemplos, o quanto é importante a construção de um ser humano melhor. E a construção começa na planta, na semente que nasce, a planta que gera e árvores, arvoredos, enfim, e com os seres humanos, com os animais, que são todos seres vivos, com a própria natureza, que nós somos a natureza, parte dessa natureza, uma das partículas dessa natureza, possa crescer e se estender por gerações e gerações, dentro da cultura, dentro da fé e dentro da sua cultura. Além do respeito à cultura do outro, é necessário aquele que acredita e aquele que não acredita, não importa. O respeito ao humano, o respeito ao outro, a compaixão, a solidariedade, sem racismos, sem ideologias destrutivas, e sim, em busca de um equilíbrio, que é uma utopia, mas buscar crescer, se harmonizar, trocar a franqueza pela sinceridade, pelo bom caratismo, para estar bem com o todo, no sentido não de encobrir, mas no sentido de afagar e de saber que cada um de nós representamos uma instituição, e o nome da instituição está em primeiro lugar. Porque se a instituição estiver bem, automaticamente todos estarão bem. E que essas crianças nasçam, cresçam e possam, como adultos, ir passando. E nós venhamos também aprender com elas, que se aprende muito com criança. Muito, muito. É o princípio, é a ingenuidade, está em formação, está em construção. É isso. Muito obrigado, Pai Bira, também pelas suas palavras, viu? É realmente muito importante todas essas dimensões, a gente poder levar em conta tudo isso, né? Meus irmãos, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira no nosso diálogo, mas infelizmente o tempo já se encerrou, né? Vamos, então, agradecer aos integrantes da mesa por terem estado aqui. Cada um vai poder falar com 2 minutinhos uma palavra de despedida e, assim, a gente já vai encerrando esse nosso momento, mas que não se encerre, né, a reflexão a respeito disso. Que nós possamos sempre continuar refletindo e meditando sobre isso. Estou vendo a Tamis aí com um amiguinho ali, né? Está passando ali na tela. Que não bom. É meu animal então, de poder, cada um agora, com 2 minutinhos. Veio aqui se despedir, desejar um Feliz Natal e um bom Ano Novo para todo mundo. Muito nascimento, muita luz no coração de todos, e muita comunidade, né? Muito respeito, muitas coisas boas para todos. É o que eu desejo agora e para mais 7 gerações. Que o nascimento do menino Jesus renasça em nossas vidas com a luz de nos tornarmos melhores a cada dia. Voltei. Perdão, desculpa. Coisas da internet. Ficamos órfãos aqui. Então, a Tamis pode dar sua... sim. Eu só falo que o nascimento do menino Jesus, que faça renascer em nossas vidas mais luz, mais compreensão, um melhor entendimento para termos uma sociedade mais harmônica,
mais passiva, mais compreensiva, e que lutemos, não briguemos. Que lutemos, não briguemos. Que viemos aprender a recuar e a contornar, para prosseguir sempre, sempre, e contornando as situações, deixando frutos a essas gerações que estão vindo, para que sejam gerações melhores. Mas isso não ficar apenas em palavras, e sim na prática, no nosso dia a dia. A Tânia viu com o próprio gato, tem idêntico, por sinal, amor ao animal, amor ao ser humano, amor ao outro. Amor com substância, não de palavra. Que hoje falamos muito em amor, mas não praticamos o amor. Praticamos o racismo, a discriminação e muitas outras coisas. E que essa confraternização deste grande profeta, desse ser iluminado, que é Jesus Cristo, possa resplandecer em todos nós, nos nossos, dos nossos, em quem não está nos ouvindo, e essa corrente vai se estendendo, tomando o Brasil, tomando os outros países, tomando o nosso planeta em paz, em águas claras, águas tranquilas, águas que nos cure, águas que nos fortifique e nos abençoe a nossa alma, a nossa cabeça e o nosso corpo, para sermos melhores a cada dia. Não melhor que o outro, sermos melhor que nós mesmos no dia de ontem, no ano anterior. Feliz Natal a todos, muita luz no caminhar de todos, saúde e paz. E compreensão. Amém, compaixão. amém. O padre Pedro, acho que caiu, não sei. Vamos ver se ele volta ainda para a sua palavra de despedida. Atamis, uma palavra de despedida para nós? Então, quando nós ficamos órfãos aqui, que você sumiu, eu já tinha dado a minha palavra, sim. Mas eu fico feliz de repetir, tá. Né? Fico feliz de repetir que esse congraçamento de luz, de coletividade, de respeito, seja o nosso guia, né? Para esse final de ano e para o ano que vem. E todos esses problemas que nós estamos passando aqui na Terra sejam resolvidos da melhor forma, para que a gente não perca esse planeta como um planeta mãe, planeta que nos acolhe tanto, né? Então, eu acho importante que a gente pense nos nossos atos, porque, afinal, nós dependemos dessa Terra, né? Para a gente ficar aqui. Então, que ela continue firme e forte. Então, depende muito dos nossos atos. É isso. Amém. O padre Pedro deve ter caído, a internet pode ter variado, né? Mas, de qualquer forma, sabemos que ele é nosso colaborador aqui também. Está voltando. Isso. Oi, padre Pedro. Você quer dar uma palavra de despedida para nós? Eu fui expulso, é assim mesmo. A gente volta. Não, está tudo dito. Cada um dos participantes da mesa bem desenhou a latitude imensa da mensagem do Natal. Mesmo sendo aparentemente só uma noite, ela é a noite das noites depois da Páscoa. Eu só ressaltaria essa ideia que está no presépio. O presépio fala de simplicidade. O Filho de Deus nasce no âmbito mais pobre. Pobre não só porque faltam meios, mas pobre para igualar-se ou ser próximo à maioria da humanidade, que é pobre. Mas ninguém diz que a pobreza tira a alegria, ou que a riqueza traga só alegrias. Por isso o Natal é uma festa de todos os seres humanos, porque não é mensurável pelo teu cartão de crédito, não é mensurável pela sua importância social. O Natal não pode ser melhor ou pior, porque vivemos um momento, um período de dor ou de abundância. O Natal é simplesmente um presente que Deus colocou na mesa dos homens para que em torno desse presente agreguemos, unamos-nos e, sobretudo, nos alegremos. Por isso, desejo aos meus companheiros de mesa, como a todos que nos escutam, um Santo Natal.
e um ano de 2024, na graça de Deus. Amém. Muito obrigado. Então, assim terminamos a nossa live e que nós possamos viver essas mensagens tão ricas desse encontro tão maravilhoso, tão rico que tivemos esta noite. Agradecemos ao Padre Pedro, a Adames, ao Pai Bira, pelas palavras tão enriquecedoras e tão inspiradas. Lembrando do nosso recado da Expo Religião, que vai acontecer em 15, 16 e 17 de dezembro, e as informações estão aí na descrição do vídeo. E também, se pudermos acrescentar mais um recado importante, acabado de receber, né, para que a gente possa se preparar para isso, né, que vai acontecer no dia 19 de dezembro, um ato interreligioso pela paz. Esse vai acontecer lá no santuário, no monumento do Cristo Redentor, certo? Que, evidentemente, não pode, assim, comportar todas as pessoas, quisera, se fosse possível, uma presença de todos, mas como aí está indicado no flyer, vou colocar também na descrição do vídeo, o link para que a gente possa participar acompanhando pela internet das mídias do Santuário do Cristo Redentor. 19 de março, às 20 horas, acompanhando pelas redes sociais do Santuário do Cristo Redentor. Meus irmãos, mais uma mensagem aqui da Daniele, que nos acompanhou sobre toda esta noite. Muito obrigado, Daniele, pela tua mensagem, por ter acompanhado a nossa live. Meus irmãos e irmãs, próxima quarta-feira, voltamos com mais um tema muito importante para a nossa sociedade e como a religião pode afetar positivamente a cada pessoa humana. Queremos, então, saudar mais uma vez o idealizador das lives, o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, e mandar um beijo bem carinhoso para a Luzia Lacerda, para que ela se recupere logo. Amém? Meus irmãos, até a próxima quarta-feira e possamos, assim, viver todos esses valores até lá. Um abraço e até a próxima semana. Tchau.